Graças a paz, meus irmãos. Como de costume, ser domingo o Rodrigo está na quarta igreja, porque o pastor Clério tem que ir a Fagundes administrar a Santa Ceia, então ele teve que ir para a quarta igreja. Mas estamos hoje aqui para meditar sobre a palavra de Deus. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 73. Abriram, amém? Vamos fazer a leitura. Nós não vamos ler agora todo, nós vamos expô-lo todo, mas vamos ler uma parte dele e depois leremos até o versículo 16, depois leremos o restante. Leemos a palavra de Deus. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupação, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes a gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão fala com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a lagos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que esses são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Meus irmãos, vamos ler posteriormente o restante do Salmo, mas daqui eu queria fazer uma breve introdução. Esse Salmo, ele costuma ser tratado como o seu tema principal aqui, o problema da prosperidade dos ímpios. O problema de que os injustos, eles prosperam diante dos seus enriquecimentos ilícitos, diante de todas as coisas ruins que eles fazem, enquanto o justo passa por aflições. Como se essa fosse a principal mensagem do Salmo e somente ela estivesse ali. Na verdade, se nós formos olhar esse Salmo de uma maneira mais profunda e diante do contexto que está inserido aqui, nós vamos perceber que esse salmo fala mais sobre cosmovisão. Palavra difícil, Guilherme, mas o que é cosmovisão? Na verdade, cosmovisão são as lentes pelas quais nós enxergamos o mundo. Você sabe, você que usa óculos, se você tiver com óculos, você vê uma coisa. Se você tiver sem óculos, você vê outra coisa completamente diferente. Você vê mancha, você vê poste onde tem gente, árvore onde tem gente. Você não consegue distinguir os rostos. Você tem uma visão distorcida da realidade. Quando você bota as suas lentes adequadas ao seu grau, você consegue enxergar tudo de maneira mais clara. É sobre isso que trata o Salmo 73. Ele fala sim sobre a prosperidade dos ímpios, mas na verdade ele é mais um chamado a nós observarmos a vida de uma ótica mais profunda, de uma ótica mais abrangente. Ele nos chama a olhar a vida com as lentes corretas, com a cosmovisão correta. Dito isso, queria já dizer um breve conceito que eu queria estabelecer aqui. Nós precisamos de conceitos pré-estabelecidos. O que é isso, Guilherme? Há uma palavra mais fácil: preconceitos. O que é isso, Guilherme? Está definindo preconceito. Vamos para a raiz da palavra. Eu não estou defendendo um preconceito baseado em raça. Não é esse tipo de preconceito que eu estou baseando. Eu estou me baseando que nós precisamos de conceitos pré-estabelecidos das coisas. E nós temos esses conceitos pré-estabelecidos das coisas por aí. Nós sabemos que há coisas erradas no mundo e há coisas que são certas.
A palavra de Deus é uma verdade que ela é absoluta e ela traz diretrizes para nossas vidas. Nós temos um conceito pré-estabelecido de que as coisas que estão aqui nesse livro são verdade, por isso que nós acreditamos nela. Nós temos um conceito pré-estabelecido que o nosso Deus está aqui nessa noite, está aqui escutando nossa adoração e nosso culto. Se assim não fosse, nós não estaríamos aqui. Nós temos conceitos pré-estabelecidos, mas podemos chamar também de pressupostos. Temos que ter alguns pressupostos na nossa vida que vão basear tudo que nós vamos ver, tudo que nós vamos entender. São algumas verdades que nós temos que crer nela acima de todas as outras coisas, e elas vão definir o modo como vamos enxergar todas as outras coisas. Elas serão nossas lentes, elas serão nossas cosmovisões. O texto fala a respeito disso. A visão que você tem das coisas define o que você vai fazer com elas. A visão que você tem da vida vai definir como você vai ver sua vida. Se você acha que a vida surgiu do nada, de uma explosão, que nós viemos do acaso, você vai viver de forma inconsequente. Não há sentido para você. Você vai viver procurando algum sentido para a sua vida. Cada um busque de achar o seu sentido para poder viver. Se você não encontrar, pode ficar à vontade de tirar a sua vida. Essa é a cosmovisão. É o pressuposto de que nós viemos do acaso. Se você tem uma visão do casamento, que o casamento existe para satisfazer você e a sua felicidade, você vai viver em busca disso. Você vai casar e vai querer que o seu cônjuge faça tudo o que lhe faz feliz, enquanto você fica só sendo servido. Por quê? Porque sua visão do casamento é essa. A visão que você tem das coisas estabelece aquilo que você vai fazer com elas. Isso serve para o trabalho. Se você acha que o trabalho é um enfado, você vai trabalhar com má vontade. Mas se você acha que o trabalho é para satisfazer sua vida, você vai ficar pulando de emprego em emprego, porque nada vai satisfazer, porque o trabalho não tem essa finalidade. Você não vai encontrar satisfação no trabalho. Criação de filhos. Se você cria seu filho achando que ele vai ser tudo que você não foi, você vai jogar um peso enorme em cima do seu filho e você vai esmagá-lo dessa forma. Porque a sua visão a respeito das coisas define o modo como você vai tratar. Todas essas coisas receberão o tratamento adequado de acordo com a sua visão a respeito delas. Estabelecido isso, que nós devemos ter alguns pressupostos que norteiam o entendimento da vida, que antes de entendermos o que acontece no mundo, antes de olharmos para as circunstâncias, para os jornais, para as notícias, nós temos que ter algumas coisas pré-estabelecidas dentro da nossa cabeça. O Salmo fala sobre isso, e o primeiro versículo já dá uma pista daquilo que o salmista vai fazer. Nós vemos que o salmista nesse texto está afligido. O Salmo 73 é um salmo escrito por Asaf, que era o mestre de cantos, e ele estava vivendo um momento muito triste da sua vida, onde ele estava a ponto de perder sua fé, a ponto de cair da fé, porque ele estava olhando as circunstâncias ao seu redor. Quais eram as circunstâncias que estavam rodeando o salmista Asaf? Nós podemos observar aqui, de forma geral aqui, no versículo 3 e 4. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e inédito. Ou seja, qual é o contexto aqui? Asaf escreve um texto de lamentação a respeito da visão que ele tinha da vida, porque ele estava olhando para um problema que existia ali, na época que ele estava inserido, que estava tirando a paciência dele, que estava tirando a paz dele. Mas é um problema que não nos aflige hoje, né? Não é verdade? Pessoas que enriquecem ilicitamente, corruptos que estão no poder, que se enriquecem à custa dos pobres. Isso era só um problema de Asaf, não é verdade? Então, nós sabemos que isso é um problema nosso, isso é muito real. Então olhe como esse texto é didático. Ele vai trazer uma linha de raciocínio que você deve estabelecer. Ele vai trazer uma visão que você deve ter da vida, para que você olhe para problemas como estes e permaneça firme na sua fé e saia cada vez mais fortalecido na sua fé. Asaf olhou para a prosperidade dos perversos, aqueles que zombavam da fé, que zombavam de Deus e cada vez mais engordavam nos seus banquetes, nos seus prazeres às custas do mais pobre. Mas olhe como o salmista começa o texto. É muito intrigante a forma como ele começa o texto. Veja o versículo 1. Diante de todo esse problema que ele vai apresentar, ele começa com essa afirmação. Vamos todos ler juntos esse versículo 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel,
para com os de coração limpo. Antes de dizer tudo o que ele vai falar, da situação do mundo ali que ele via, os ímpios prosperando, os justos sendo afligidos, ele diz: com efeito, Deus é bom para com Israel, para os que têm o coração puro. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está estabelecendo o pressuposto. Ele está estabelecendo uma verdade. Spurgeon vai dizer que essa é a rocha firme no qual o salmista fica os pés, para que ele não caia, para que ele não desfaleça diante das circunstâncias ao seu redor. Qual foi a confiança que Asaf teve? Qual foi o pressuposto que ele teve? A bondade de Deus. Asaf olhou para a bondade de Deus e diz: olha, eu vou ver o mundo aqui pelas lentes da bondade de Deus. Antes de eu tomar qualquer conclusão, antes de olhar qualquer circunstância adversa, eu tenho que saber que Deus é bom. E depois eu vou ler o mundo de forma correta. Depois eu vou poder ter a conclusão correta do que está acontecendo. Essa foi a verdade que segurou Asaf. Se não fosse por ela, se não fosse por entendimento de Asaf da bondade de Deus, ele teria perdido a fé, ele teria desfalecido. Então aqui já a primeira aplicação já salta aos olhos. Nós temos como primeiro pressuposto saber que Deus é bom. Mas não é bom de uma forma tão genérica assim, no sentido de que ele está em favor de todos. Ele é bom para com Israel. Ele está a favor de Israel. E não é o Israel físico. Ele diz aqui, para os que têm o coração puro. Ele está falando aqui do verdadeiro Israel, dos justificados, aqueles que estão realmente em Cristo. Deus está a favor deles. Deus é bom para com eles. Nós temos essa confiança, meus irmãos. Diante desse mundo aí caótico, cada vez pior, quando nós, num dia que nós estamos celebrando a Páscoa, nós olhamos para o noticiário e vemos que uma igreja foi destruída, várias igrejas na verdade, e mais de 400 mortos, por simplesmente estar comemorando a Páscoa. Nós olhamos, que mundo é esse? Nós fazemos a mesma pergunta que Asaf: e acaso Deus não sabe o que está acontecendo aqui? Não, peraí, antes de qualquer coisa, nós temos que lembrar que o nosso Deus é bom para com o seu povo. Eu sei que isso é difícil de falar nesse momento, eu sei que isso é difícil de entender nessas circunstâncias, mas nós vamos ver como isso faz toda a diferença em nossas vidas. Caminhando no texto, eu vou responder duas perguntas, uma pergunta no decorrer de todo o texto, vão ser duas respostas. A pregação, o sermão vai ser dividido em 2 pontos. Por que nós devemos enxergar o mundo pelos olhos da fé? O tema do sermão, esqueci de falar, é enxergando as circunstâncias pelos olhos da fé. E nós vamos responder essa pergunta: por que devemos enxergar o mundo pelos olhos da fé? Por que nós devemos fazer isso? Enxergar o mundo pelos olhos da fé. E o primeiro ponto que eu queria tratar nessa noite é porque enxergar o mundo pelos olhos da carne nos leva ao desespero. Enxergar o mundo pelos olhos naturais só traz desespero. Isso nós vamos ver do versículo 2 até o versículo 16, que nós já lemos aqui anteriormente. Nos versículos 2 e 3, nós temos o seguinte: Asaf diz: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ao Asaf olhar a prosperidade dos ímpios, ele começou a entrar em desespero, e surgiu o primeiro problema aqui na vida de Asaf: sua fé começa a enfraquecer. Quando nós olhamos o mundo pela perspectiva errada, quando nós enxergamos as circunstâncias pelos olhos naturais da carne e não pelos olhos da fé, a primeira coisa que acontece é que nossa fé se enfraquece. Como assim? Nós começamos a duvidar de Deus, do seu caráter, da sua bondade, e vamos ficando a cada vez mais distantes. Decepções amorosas, perca de emprego, perca de familiares, todas essas coisas, se nós não mantivermos nossos olhos fitos em Jesus Cristo, fitos no que Deus está fazendo em Jesus Cristo no mundo, nós facilmente vamos enfraquecer na fé. Quantos você não conhece que passa por uma dificuldade muito grande e acabam esfriando na fé? Por quê? Porque você ora e você não tem certeza se Deus está do outro lado. Você fala e parece que você está falando com a parede. Nós passamos por momentos difíceis assim. O livro de Jó marca um momento muito difícil na vida de Jó. Todos aqui conhecem a história dele. Jó estava muito bem, Jó era um homem próspero, Jó era um homem íntegro,
Até que Satanás aparece para Deus e sugere que Deus aflige a vida de Jó, porque Jó só servia a Deus porque Deus o abençoava. E Deus vai e envia pragas para a vida de Jó. Jó perde família, Jó perde saúde, Jó perde todos os seus bens. E quando Jó está numa situação deplorável, que ele está com uma doença de pele horrível, que ele passa telha na pele, porque ele coça com telha a pele, porque ele não está aguentando, surge o olhar desesperado de quem só vê as coisas pelos olhos da carne, a sua mulher. Lá em Jó 2, capítulo 9, vamos abrir lá? Jó 2, capítulo 9. Então, sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Você vê um olhar, você vê uma postura desesperada da mulher de Jó. Ela perdeu a fé, ela perdeu a esperança diante das dificuldades. Ela olhou para as circunstâncias e enfraqueceu na fé. Era isso que estava acontecendo também com Asaf. Asaf disse que ao olhar para a prosperidade dos ímpios, eu quase desfaleci na fé. O que quase fez Asaf desfalecer foi a cobiça. Foi olhar para a vida do outro. Meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado com isso. Quando nós olhamos para o que os outros têm, em detrimento do que nós temos, nós nos tornamos amargos para com o próximo e para com Deus. Nós ficamos chatos. Nós queremos muito o que o outro tem e não somos gratos pelo que temos. Na verdade, nós começamos a não enxergar mais nada do que temos. E nos tornamos amargos, azedos, ingratos. Tem coisa mais chata do que uma pessoa ingrata. Uma pessoa que só quer o que não tem. Isso nos faz enfraquecer na fé. Nossa fé enfraquece. Isso nos leva ao desespero, pois achamos que não temos o favor de Deus. Nós olhamos para os outros, vemos o favor de Deus lá, olhamos para a nossa vida e dizemos: Deus não está abençoando. Deus abençoa eles. Olha só o problema que é você enxergar a vida com olhos errados. Nós olhamos para o texto e achamos, começamos a fazer cor a Asaf muitas vezes. Realmente, Asaf, Deus não lhe dá nada e dá tudo aos ímpios. Meu irmão, seja sincero. Você já viu acontecer na vida de alguém isso? Você já viu Deus abandonar completamente o justo em detrimento daquele que não conhece a Deus? Deus não faz isso, meus irmãos. Deus tem nos conduzido com a sua mão de providência. Mas nossos olhos muitas vezes não veem, porque eles estão cegos diante de nossa cosmovisão distorcida. É isso que está aqui nos versículos 4 e 5. Asaf diz: para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. O olhar carnal nos leva ao desespero, porque nos faz distorcer a realidade. Quando olhamos para uma parte sem considerar o todo, nós não temos a visão correta daquilo que é objeto de nossa atenção. Como assim, Guilherme? Coisa difícil? É simples. A velha ilustração do elefante, quem aqui nunca escutou? 4 cegos foram para um castelo onde lá tinha um grande elefante. E cada um dos cegos foi tocar o elefante para tentar definir o que aquilo era. Essa ilustração é muito usada para definir cosmovisão. Então foi lá o primeiro cego e pegou na perna do elefante. Diz: o elefante ele é parecido com uma coluna. O elefante é uma coluna. E aí foi o segundo cego e disse: rapaz, eu acho que não. Estava tocando na barriga, parece uma parede o elefante. E chegou o outro cego e tocou na tromba. Não, ele parece com uma cobra. E chegou o outro, tocou na orelha. Não, ele parece uma folha que fica abanando assim. Porque eles estavam tendo essa visão equivocada do elefante. Porque eles não conseguiam ver o todo. Eles estavam presos àquela parte do elefante na qual eles citaram os olhos. Assim acontece conosco quando nós olhamos para as circunstâncias e não conseguimos enxergar o todo, o resto, o plano de Deus, o que Ele está fazendo em nossas vidas. Embora o salmista tivesse razão, realmente, em reconhecer que há muita injustiça do mundo, ele estava como um cego, tocando na injustiça. E que os ímpios muitas vezes, para se impunir nessa vida, ele exagera.
Meus irmãos, vejam se isso não é exagero da parte dele. Percebam aqui alguém amargurado falando e botando um pouco de drama na sua fala. No versículo 4 e 5. Para eles não há preocupação. Olha, se tem uma coisa que não tem preocupação. O seu corpo é sadio e nele, ou seja, eles não têm doença nenhuma. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Tudo bem. Nós sabemos que a condição financeira e o poder, ele nos traz alguns benefícios, ele nos traz uma condição melhor do que os outros, e nós podemos, e muitas vezes, a diferença social vai aumentando com relação às riquezas. Mas nós sabemos que também isso é uma fala totalmente exagerada da parte de Asaf. Nós sabemos que todos nós somos afligidos. Asaf descreve um mundo onde os ímpios não têm qualquer tipo de problema, mas também descreve um mundo onde o povo de Deus não recebe nenhum tipo de benevolência da parte de Deus. Você está vendo que ele está traçando um contraste aqui perigoso, perigosíssimo. Os ímpios têm tudo o que querem. Aqueles que zombam de Deus, eles vivem da melhor maneira possível. Olha que vida eles têm. Que saúde que eles têm. Eles não têm problemas, eles não se cansam. Já nós não. Nós somos afligidos. Nós somos... Meu irmão, que tipo de crente nós somos? Muitas vezes nós somos esse tipo de crente. Que achamos, só sabemos lamentar a vida cristã. Meu irmão, é difícil. A vida cristã é uma dificuldade. É sofrido, mas vai valer a pena. Mas olha, é ruim. É difícil. Bom é estar lá. Bom é estar na situação dos ímpios que não conhecem a Deus. Meus irmãos, muito melhor estar aqui na casa de Deus, ainda nessa terra. Não é só no porvir não, que nossa vida vai melhorar não. Hoje já é melhor estar com Deus. É muito melhor estar com Deus. Nós cantamos aqui, mais vale um dia nos atos do Senhor do que 1000 em outro lugar. Nós não podemos fazer cor Asaf e dizer que nós somos os mais miseráveis, no sentido de que nós só recebemos migalhas da parte de Deus. Não. Deus, com sua mão de providência, já nos dá muito mais do que nós merecemos. Nós temos que ser gratos com o nosso coração. Deus gosta de abençoar o seu povo. Deus não está trocando a bênção do seu povo pela bênção dos que não conhecem a Ele, não, dos ímpios, não. Só que nós costumamos ver isso, porque os nossos olhos são carnais. Os nossos olhos são carnais, porque nós não olhamos para a benevolência de Deus. Temos que ter cuidado com a síndrome do quintal verde. Nós sempre achamos que o quintal do vizinho é mais verde que o nosso. Nós sempre achamos que os outros têm menos problemas do que nós, que os nossos problemas são maiores do que todos. Isso é quase que unânime. Todos nós achamos que nós somos muito mais afligidos do que o próximo. A Bíblia condena isso em várias passagens. A adversidade existe para qualquer um. Porém, os ímpios gozam de mais recursos para evitá-las. Mas como veremos mais à frente, o ímpio não é tão privilegiado quando aparenta e pensa ser. O olhar carnal nos leva ao desespero, porque nos faz querer ter a vida dos ímpios. Versículos 3, 12 e 13. Versículo 13 ele diz: pois eu invejava os arrogantes. No versículo 13 ele diz assim: com efeito, inutilmente conservei o coração puro e lavei as mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Momento. O que é que o salmista está dizendo aqui? Ele estava considerando a vida dos ímpios melhor que a dele. Ele estava querendo ter a vida dos ímpios. Sabe aquele irmão que ele, quando ele vem na igreja, ele vai dar um testemunho. Aí ele vai falar da sua vida pregressa. E ele fala com saudade, sabe? Rapaz, eu costumava sair e me esbaldar nos prazeres e começar a lamber os beijos. Dizer era muito bom. Isso aí começa a contar com uma grande saudade de tudo aquilo que ele viu. Aí diz, para tudo assim. Não, mas hoje está melhor. Com tristeza, hoje está melhor. Hoje eu estou com Deus. Muitas vezes nós somos esse tipo de crente. É isso que Asaf estava fazendo aqui. É muito melhor estar como eles. Por quê? Porque eles fazem tudo o que querem. E eles, como eu não recebo recompensa nenhuma por fazer o bem, eles fazem tudo o que querem, mesmo que seja mal. Então aí, gozando suas riquezas, dormem em paz, não tem preocupações. Ele via mais vantagem
em fazer o mal do que fazer o bem. Quando nós olhamos para as circunstâncias com os olhos da carne, nós vemos muito mais vantagem em agir com má fé do que com boa fé. Luan, olha, Luan chega a levantar a cabeça ali. Luan, muitas vezes a gente pensa que estar lá na escola é muito mais vantajoso para a gente colar, já que não tem ninguém vendo, porque todo mundo cola, nunca acontece nada com ninguém. Ou não é essa situação? Todos os seus amigos colam, nunca acontece nada com ninguém. Por que eu não vou colar? Se eu colei uma vez, não aconteceu nada comigo. Se eles colam, não acontece nada com eles. Eu vou ficar me matando de estudar e tirando nota baixa. Luan, nós temos que aprender a observar a vida pelos olhos da fé. Não há vantagem nenhuma em fazer isso. E não só a desvantagem agora, porque você não vai aprender nada. Um dia você vai precisar disso que você está aprendendo. Como no futuro, todos nós vamos dar conta a Deus daquilo que nós fazemos. Nós vamos ver, claro, que quem está em Cristo está protegido. Porém, os ímpios não têm essa vantagem toda que eles pensam que eles têm. A vida não acaba aqui. Asaf chega a afirmar que foi inútil manter o coração puro. Olha o coração de Asaf aqui, né, nesse texto. Inútil eu mantive meu coração puro. Conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. Ou seja, ele disse, meu conselho é o seguinte: não vá ser puritano não vá ser santo não, que não dá vantagem nenhuma para você. Aproveite seus direitos, viva de qualquer forma, porque no final dá no mesmo. No final dá no mesmo. Se você fizer tudo que não presta e conseguir obter vantagem, parabéns, você foi esperto. Esse é o nosso país. É aqui que nós vivemos. O que é exaltado aqui? É o jeitinho brasileiro. É a esperteza. É a malandragem. Aquele que consegue obter vantagem é o bem-sucedido. Aquele que consegue, no meio de um monte de gente, ser o mais esperto de todos, pular na frente de todos e botar a mão na massa, mesmo em detrimento dos outros, mesmo prejudicando os outros, esse é o bem-sucedido. Por quê? Porque ele foi mais esperto. E ele está lá gozando de um lugar mais privilegiado. E começa desde dos atos mais simples até o nosso governo, como nós vemos aí. O poder máximo do nosso país, o Congresso, tudo é firmado na falcatrua. Tudo é firmado na esperteza. Porque eles têm essa visão de mundo, que é muito mais vantajoso agir com má fé, porque eles não vêm dar conta de nada. E nós às vezes pensamos isso quando olhamos para eles. Eles estão lá imunes, intactos, ninguém mexe neles. Eles roubam o nosso país. Eles afligem o pobre a cada dia mais e nada acontece com eles. Um dia um cara é preso, o outro dia o STF vai lá e solta. É muito mais vantajoso roubar e se filiar a essa galera do que ir contra eles. Aqueles que vão contra eles são dia e noite perseguidos, afligidos. É muito mais fácil se juntar ao sistema, é mais vantagem. Muitos deles morrem. Alguns aí que estão envolvidos nesse esquema já têm mais de 80 anos e nunca foram presos. E nós veremos, onde está Deus? Eles fazem tudo isso e se safam. Nós começamos a pensar que realmente é vantagem, porque nós olhamos para as circunstâncias. O último ponto pelo qual o olhar da carne nos traz esperança é que nos faz ter uma visão equivocada de quem nós somos. Quando olhamos para o próximo, nós nos achamos justos. Você percebe que o discurso de Asaf aqui, até esse versículo 16 que nós lemos, é um discurso muito arrogante da parte de Asaf. Ele realmente se acha o justo. Ele realmente se acha a pessoa que merece o favor de Deus. Quando nós olhamos para o próximo, dependendo de quem for o próximo, nós nos achamos justos. Quando o nosso padrão de santidade são os outros homens, nós achamos que somos merecedores de alguma coisa. Por exemplo, eu costumo enfrentar muito isso quando nós vamos fazer evangelismos. Nós vamos fazer evangelismos e eu lembrei até um mutirão que a gente fez uma vez. Foi no mutirão, foi evangelizar, um rapaz estava sentado, um senhor disse: meu senhor, você precisa de salvação, não sei o quê. Aí comecei a expor o pecado, porque o senhor é pecador. Ele parou: peraí, como assim eu sou pecador? O senhor é pecador, o senhor peca, o senhor se acha bom? Eu sou bom. Por que o senhor é bom? Porque parou assim: meu amigo, eu tenho irmão que está preso.
Eu tenho outro irmão que bate na mulher. Eu tenho outro irmão que é um alcoólatra. Eu não sou nenhuma dessas coisas. Então eu sou bom. Você percebe o que ele está fazendo? Ele está julgando, ele está usando os outros como padrão de santidade para ele. É muito fácil. Todo mundo aqui é bom se olhar para Hitler. Não é verdade? Quem aqui comparado a Hitler não pode se dizer que é bom. Meus irmãos, o nosso grande problema é que o nosso padrão de santidade é Deus. E quando comparados a Deus, quando olhamos para Deus, nós vemos toda a nossa injustiça. E eu uso uma ilustração de Sproul. Ele diz o seguinte: certa vez pregando, Sproul disse que você pega o nosso padrão de santidade, nosso nível de santidade, e você pega aqui Guilherme, está aqui, imaginamos uma linha traçada, e Guilherme está aqui no começo da linha. Aí você imagina o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está lá na frente da linha. Pode botar na frente. O nível de santidade e espiritualidade do apóstolo Paulo é muito superior a mim, a entrega dele ao evangelho. Ele não ligava para essa vida, ele não ajudava a sua vida importante. O nível de santidade dele está lá na frente. Só que aí você bota Jesus Cristo. Aí você bota milhões de quilômetros de distância entre Paulo e Jesus Cristo. E se você olhar de longe, ao olhar para a linha, você vai ver Guilherme e Paulo aqui colados um no outro e Jesus lá na frente. Essa é a melhor ilustração a respeito de nossa santidade, nosso caminhar de santidade. Comparados a Deus, nós somos impuros. Todos nós, comparados a Deus, quando postos diante da santidade de Deus, só temos uma resposta a dizer: nós somos injustos e Deus é santo. Deus é o nosso padrão. E essa já é a nossa deixa para entrar no segundo ponto do sermão, que é no versículo 17. Vamos ler todos os versículos 17 juntos. Até que eu entrei no santuário de Deus e atendei com o fim deles. Asaf entra no santuário de Deus. Isso aqui, como diz uma expressão muito usada hoje em dia, é o plot twist do texto. Há uma mudança completa aqui na perspectiva de Asaf. Alguma coisa aconteceu que Asaf mudou completamente aqui em sua perspectiva. Ele entrou no santuário de Deus. Os comentaristas dizem que entrar no santuário de Deus foi o momento que Asaf parou, dobrou os joelhos e foi adorar a Deus pelo que ele é. Ele parou para reconhecer os atributos de Deus e o caráter de Deus. Ele entrou no santuário, ele foi adorar e percebeu a justiça de Deus. Ele foi adorar e viu a santidade de Deus. Ele foi adorar e viu a bondade de Deus. Ele foi orar e viu a justiça de Deus. Ele atentou para quem Deus é, para o seu caráter e seus atributos. Isso fez que ele mudasse completamente a sua perspectiva. Nós vamos entrar agora na segunda parte do texto, vai ser mais rápido, que você vê uma mudança completa aqui na perspectiva do texto. Mas você vai perceber que as circunstâncias não mudaram. O que mudou foi a visão de Asaf diante das circunstâncias. Depois que ele entrou no santuário de Deus, olhou para os atributos de Deus, quem Deus é, seu caráter, sua justiça, sua santidade, sua bondade, ele conseguiu ver o mundo de outra forma. A perspectiva dele mudou. Vamos ler agora dos versículos 18 até o 28. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazem cair na destruição. Como de súbito ficam assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se amargurou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, eu era como um irracional à tua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela tua mão direita, tu me guias com teu conselho e depois me recebe na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que me comprasse na terra. Ainda que minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Olha que mudança de perspectiva de Asaf. E o mais impressionante é a gente achar: caramba, o que é que Deus fez aqui? Deus deve ter dado uma reviravolta aqui, derrubado os ímpios e botado Asaf lá para reinar. Não fez nada. O que mudou
foi a visão de Asaf acerca das coisas. As circunstâncias continuaram completamente as mesmas. O que mudou foi o modo como ele enxergava as coisas. Então, o segundo ponto da pregação: se o olhar da carne, que é o primeiro ponto, nos traz desespero, enxergar o mundo pelos olhos da fé nos traz esperança. Ele adentrou no santuário de Deus, contemplou seu caráter, seus atributos, e a primeira coisa que ele fez foi olhar para o final de todas as coisas. Como ele sabe que um dos atributos de Deus é a eternidade, como ele sabe, ele começou a lembrar que a vida não é aqui só, que a vida não acaba aqui, que nós temos um porvir, que existe uma prestação de contas, que existe toda a eternidade, na qual essa vida não passa de um simples estalo. Ele começa a mudar a sua perspectiva. Ele começa a enxergar o elefante todo. A visão escatológica deve influenciar na maneira em que vivemos agora. O que é visão escatológica? É como nós enxergamos o fim. É como nós enxergamos o fim de todas as coisas. É como nós achamos que vai terminar tudo. Perceba, eu dei uma pincelada sobre isso na introdução. Aquele que tem uma vida, que vive sua vida e acredita que tudo veio do acaso, isso é a visão escatológica dele. Qual a visão escatológica dele? O nada. Vai acabar por isso mesmo. Não tem um porvir. A escatologia dele é essa. Então ele vai basear a sua vida nisso. Nós não. Nós acreditamos que existe um porvir, que existe um Deus que é juiz, que ele vai julgar todas as coisas, nada vai passar impune diante dele, e que há uma eternidade. Há uma eternidade reservada para os seus, e há uma eternidade reservada para os que não estão nele. Ele começa a atentar para essas coisas, e ele percebe, ele lembra que há um juízo final, haverá uma prestação de contas. E já no versículo 18, ele traz uma afirmação muito interessante dentro daquilo que ele tinha falado anteriormente. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim ao Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem dele. Ele começa a olhar para as bênçãos materiais dos ímpios. Lembra aquelas bênçãos que ele disse que invejava? Eu invejava a prosperidade dos ímpios. Agora ele olha: Senhor, isso é armadilha para eles. Eu percebo agora o que está acontecendo, Senhor. Eu percebo o que o Senhor está fazendo. Quanto mais dinheiro, quanto mais poder aqueles que não conhecem a Deus têm, mais isso é usado para afastá-los de Deus. Quanto mais dinheiro e recursos um homem sem Deus tem, mais ele põe sua confiança neles. Isso é a maior armadilha que o ser humano pode ter, é confiar nos seus bens. Eles recebem, e eles não olham para o doador. Eles não sabem de onde vem aquilo, e eles começam a olhar para si mesmos. Nós estamos fazendo isso, nós estamos conquistando isso. E ele começa a confiar no seu poder, e ele começa a confiar na sua riqueza. Sabe qual é o grande problema? Ao confiar nessas coisas, ele não coloca a sua confiança em Jesus Cristo. E sem Cristo, todos vão perecer. Todos vão ser condenados no inferno. Asaf vê isso. Deus disse a armadilha para eles. Humilhe-se a Deus, quanto mais o Senhor dá a eles, mais eles vão se entretendo com essas coisas. Ele consegue ver aquilo que Tiago vai falar mais futuramente. Nós vemos aqui na liturgia, antes da pregação, o texto lá de Tiago, do versículo 1, do capítulo 5, do versículo 1 a 8. Tiago diz, falando para aqueles que enriquecem ilicitamente: olha, Deus não está alheio ao que está acontecendo. Deus está vendo, Deus está preparando. Esse seu enriquecimento, olha a expressão que Tiago usa, é Deus engordando vocês para o dia do abate. Deus diz que o enriquecimento dos ímpios, a angústia dos pobres, é Deus engordando o gado para o dia do abate. Olha que notícia cruel, que notícia pesada. Percebam, meu irmão, você que está aqui hoje, que não está nem aí para Deus, que muitas vezes zomba da fé dos cristãos e que acha que a sua vida é só acumular e viver para os seus prazeres. Percebam o perigo que você está enfrentando. Você está engordando, acumulando, para onde que você vai ser ceifado. Deus não vai deixar nada impune, meu irmão. Não acredite nessas pessoas que dizem por aí que Deus é amor e não vai condenar ninguém, não.
que não haverá juízo, que não haverá inferno. Meu irmão, o inferno é real. É tão real que Jesus Cristo teve que mergulhar em todo esse sofrimento para nos salvar. Se o inferno não fosse real, não tinha Páscoa, não tinha sacrifício. É real. Enquanto você confiar no seu poder, enquanto você confiar no seu jeitinho, na sua esperteza, e não confiar na pessoa de Cristo, você está perdido. É melhor não ter nada e confiar em Cristo do que termos tudo e confiar em nossos recursos. Não confie na sua riqueza, não confie nos seus recursos. Confie unicamente na pessoa em nome de Jesus Cristo. Só Ele pode trazer salvação. Você pode ver Steve Jobs, um homem muito rico, muito, muito rico. Imagina uma pessoa rica. Ele é muito, muito mais rico que essa pessoa que você imaginou. Ao menos você tem imaginado Bill Gates, né? Bill Gates. Mas ele morreu de uma doença. Ele descobriu uma doença, com 2 anos ele morreu. A vida se passa assim. A cada minuto, a cada segundo, uma pessoa morre no mundo. A cada segundo, uma pessoa se encontra com Deus diante do grande juiz. Não se entretam com as coisas dessa vida. E você, crente aqui nessa noite, pare de invejar a vida dos ímpios. É isso que você quer? Isso é pedra de tropeço. Isso é armadilha para os ímpios. Deus tem livrado você dessas coisas. No momento de tribulação que o crente passa, Deus está refinando o crente, fazendo com que ele se aproxime mais e mais dele. Quando nós passamos por uma provação, que nós perdemos tudo, não é para que nós nos sintamos cada vez mais afligidos por Deus. É porque no momento que nós perdemos tudo, nós olhamos para Deus e dizemos: Deus é meu tudo. Então isso é graça, isso é bênção. Olha só o contraste. Para o ímpio, os bens materiais são maldição. Mas para o justo, até as perseguições e até a tribulação e sofrimento é bênção e é glória. Que nós possamos olhar o mundo dessa maneira. O castigo virá. Quem estiver em Cristo vai ser salvo da condenação. Isso nos leva à nossa última aplicação do porquê enxergar o mundo pelos olhos da fé nos traz esperança, porque faz nos ter uma visão correta de quem nós somos e o que nós temos em Cristo. Versículos 21 ao 26. Quando o coração se me amargurou e as entranhas me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Olha só, para não dizer que isso é história minha, de que essa conversa, de que Asaf estava vendo as coisas um pouco exageradas, é uma coisa que eu tirei sozinho do texto. O próprio texto diz isso. O próprio Asaf reconhece que ele estava olhando o mundo com perspectiva de animal. Ele está dizendo que as palavras que ele proferiu anteriormente eram irracionais. Ele: Deus, enquanto eu estava olhando dessa forma o mundo, enquanto eu não parei para refletir quem tu és, eu estava feito um doido, um animal, um tolo, um irracional. Essas são as palavras que a Bíblia usa para definir o nécio, aquele que não conhece a Deus. É um tolo, é alguém que se comporta de maneira irracional. Ele diz: eu estava agindo como eles. Ele está pedindo perdão aqui. Ao contemplarmos para Deus, nós olhamos a Deus, nós contemplamos a nossa injustiça. Foi isso que Asaf viu. Ele olhou para a bondade de Deus e se viu totalmente pecador. Asaf reconheceu que estava em pecado esse tempo todo que ele estava falando. Aquele que olha para Deus com os olhos da fé encontra graça, justiça e bondade. Asaf não só contemplou o seu pecado, não só olhou para aquilo que ele estava fazendo, mas ele encontrou graça diante de Deus. E ele começou a louvar a Deus pelos benefícios que ele tem. Olha só, você não viu Asaf contando vantagem de nada nesse texto até agora. Mas que ele entra no santuário, ele entende o que ele tem em Cristo e o que é estar com Deus. Ele começa a louvar a Deus por tudo que Deus faz na vida dele. E aí ele começa a dizer: todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita. Aquele que desiste da sua autojustiça e confia somente em Cristo encontra passagem segura para o céu, porque eles nos tomam na nossa mão direita e nos sustenta até o fim. É a primeira bênção, o resultado da nossa união com Cristo, é o que? Segurança na fé. Cristo segura na nossa mão. O texto é específico.
Tu me seguras pela minha nossa mão direita. Por quê? Porque se nós formos segurar a mão de Deus, nós podemos soltar a qualquer momento. Mas quem está em Cristo tem as mãos seguradas pelo próprio Deus. É como o texto lá em João 10. Jesus disse: eu sou o bom pastor. Aquele que vem a mim está na minha mão. De maneira alguma eu lançarei fora. Nós temos a segurança, nós temos confiança, aquela segurança que os ímpios têm nas suas riquezas, que os ímpios têm no seu poder, na sua condição, no seu estado social, que daqui um dia para a noite pode desaparecer. Nós temos essa segurança em Deus, porque Ele nos segura pela nossa mão direita. É um dos benefícios da nossa união com Cristo. Aquele que olha para Deus com os olhos da fé, ele recebe bênçãos superiores às bênçãos materiais. Lá em Efésios 1:1 é dito o seguinte: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com diversas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós tendemos a ficar atrás de bênçãos materiais. Nós olhamos para os textos do Antigo Testamento, querendo encontrar desculpa para pregar prosperidade. Pastores aí enchem a boca para dizer que o crente tem que ser rico, tem que ter casas, porque eles olham para as bênçãos materiais do povo de Israel do Antigo Testamento e quer aplicar aquilo à nossa vida hoje. Nós temos que entender, meus irmãos, que as bênçãos materiais do Antigo Testamento são sombra das bênçãos espirituais nas regiões celestiais que nós temos em Cristo Jesus hoje, que são muito superiores. É como se nós vivemos atrás de migalhas, enquanto nós temos um banquete ao nosso dispor. As bênçãos materiais, elas passam, elas acabam, elas são limitadas. As bênçãos espirituais, elas durarão por toda a eternidade. Elas estão lá seguras, ninguém pode pegar. Elas estão lá nas regiões celestiais em Cristo. Nós recebemos isso quando nós estamos com Deus. E aí o texto continua: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraze na terra. Ainda que minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Estar com Deus para sempre é a maior bênção que nós podemos receber. Para isso nós somos criados, e nós recebemos essa bênção por meio de Jesus Cristo. Ele percebe que o maior presente que ele poderia ter, ele já tem: a presença eterna de Deus com ele. Enquanto ele estava olhando para o bem dos ímpios, para a herança dos ímpios, e sentindo inveja, ao refletir quem Deus é, ele olha e diz: Deus é minha herança. Deus é o meu maior bem para todo sempre. Ele olha para tudo e julga como refúgio. Nós entendemos o que ele está dizendo aqui, porque parece muito com o discurso de Paulo lá no Novo Testamento. Ele diz que ele julgou tudo como lixo, como inútil, em detrimento de Cristo. Cristo é superior a todas essas coisas. As bênçãos celestiais, as bênçãos materiais eram sombra das bênçãos celestiais que nós temos em Jesus Cristo. E a maior dessas bênçãos é a presença eterna de Deus para com o seu povo. Então, nós vemos completamente a mudança de perspectiva do salmista. Nós vemos como uma visão diferenciada acerca de Deus pode nos fazer enxergar o mundo de uma perspectiva tão diferente. Lembre, meus irmãos, as circunstâncias não mudaram. O que mudou foi a visão de Asaf. E ele termina o texto dizendo: os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. É um contraste completamente diferente dos 3 primeiros versículos. Nos 3 primeiros versículos ele diz: os ímpios prosperam e eu fiquei com inveja. Nos 2 últimos versículos ele diz: os ímpios perecem, tu os destrói. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Em Senhor Deus eu ponho meu refúgio. O que fez com que ele mudasse de opinião? A sua cosmovisão, a lente pela qual eles viam o mundo. E aí temos 3 aplicações aqui, meus irmãos, nesse texto que eu queria fazer com vocês. A primeira aplicação, e ela salta os olhos, eu falei já muito sobre isso, é que devemos olhar sempre para a bondade de Deus para entendermos o mundo à nossa volta. Mas onde é que nós podemos enxergar hoje
a bondade de Deus de forma mais plena na cruz de Cristo. Quando nós olhamos a cruz de Cristo, nós vemos a maior manifestação da bondade de Deus para conosco. Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Olhe para a cruz e veja um caminhão de bondade transbordar. Então, se nós quisermos permanecer firmes hoje, nós temos que firmar nossos pés, como Spurgeon disse, na rocha firme da bondade de Deus, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a rocha firme na qual nós pisamos nossos pés. A cruz de Cristo é onde nós vemos a plenitude da revelação de Deus. Em Jesus Cristo nós vemos a santidade, a justiça, a bondade, todos os atributos de Deus de forma mais plena. O entrar no santuário de Deus agora é contemplar a pessoa e obra de Jesus Cristo. Usando os mesmos termos, lá ele entrou no santuário, né? No Novo Testamento diz que Deus tabernaculou conosco em Jesus Cristo. Agora é Cristo o nosso santuário. Quando nós estamos em comunhão com Cristo, meditando acerca da sua pessoa, da sua obra, dos seus atributos, nós enfrentaremos as dificuldades e passaremos com ela com êxito. Enxergaremos o mundo à nossa volta de maneira para a nossa alegria e para a glória de Deus, porque nós veremos a bondade de Deus revelada em Jesus Cristo. Segunda aplicação: devemos aprender a enxergar as bênçãos que recebemos por estar unidos a Cristo, e assim temos o coração transbordando de gratidão. Meu irmão, vamos parar com isso de achar que a única bênção que já é suficiente, mas não é a única oriunda da união com Cristo, é a salvação. Não, Deus continua abençoando o seu povo. A Bíblia mostra isso muito claramente, que Deus gosta, que Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Não inveja a vida dos ímpios. Comece a enxergar quem você é em Cristo Jesus, o que Deus está fazendo na sua vida através de Cristo. Veja como o que você tem hoje é muito superior. Pare de querer comer comidas dos porcos, a alfarroba dos porcos, e enxerga as bênçãos que você tem na casa do Pai. Foi essa a situação do filho pródigo. Quando ele estava lá comendo comida do porco, ele lembrou: caramba, na casa do meu pai, os servos comem melhor do que eu estou comendo aqui. E ele tinha tudo isso e preferiu ir atrás da comida dos porcos. Meus irmãos, devemos aprender a enxergar o que nós temos em Cristo Jesus, as bênçãos que nós temos, e ter o nosso coração transbordando de gratidão para evitar esse tipo de visão de mundo. E o terceiro erro da aplicação é o seguinte: de certa forma, pode parecer que eu ignorei que existe um problema no mundo. Não. O problema do sofrimento existe. A injustiça no mundo existe. Não é que ele estava, como eu estou dizendo, é porque ele estava olhando uma parte, não estava enxergando todo. Mas essa parte existe. Existe a injustiça. Como eu não vou negar? Nós vemos todos os dias ela no jornal. Existe o problema do sofrimento. A grande questão é que Deus não está alheio a isso, como o salmista questionou lá. Acaso Deus tem conhecimento disso? Ele diz lá no texto. Deus está alheio a tudo isso que está acontecendo aqui. E nós fazemos essa pergunta. Os ímpios zombam, fazem também: cadê o Deus de vocês? Os ímpios dizem: se existe Deus, por que há fome na África? Eles dizem isso. O problema do sofrimento existe, mas Deus não está alheio a isso. Ele já resolveu o problema da injustiça, fazendo seu filho mergulhar profundamente nessas águas e ser terrivelmente injustiçado, condenado e morto. Jesus Cristo, para resolver o problema do sofrimento, do mal e da injustiça, Ele mesmo se ofereceu e foi injustiçado. Você conhece uma injustiça maior do que a condenação do Filho de Deus enquanto esteve entre nós? Um processo completamente viciado, onde o Cordeiro de Deus, o justo, aquele que nunca pecou, foi acusado dos mais absurdos pecados: blasfêmia, rebelião. Ele foi acusado de todas essas coisas e ficou calado. Ele morreu como o pior dos pecadores. Ele mergulhou fundo nas águas do sofrimento. Ele passou por um sofrimento que nós nunca vamos conhecer aqui. Nós nunca vamos saber o que ele passou. Mas ele ressuscitou. Ele venceu de vez o pecado. Venceu de vez a morte. Venceu de vez a injustiça, o sofrimento, fazendo brotar a justiça onde não havia mais em nós. Deus não está ali ao problema da injustiça. O seu próprio Filho foi injustiçado em nosso lugar. E agora Ele está num projeto de redimir esse mundo.
Ele está redimindo esse mundo, até que um dia não sobrará uma gota de injustiça, uma gota de sofrimento. O mal não mais existirá, não haverá mais pecado. Nunca deixe alguém dizer que Deus é alheio ao sofrimento. Aponte para Cristo e mostre o Filho de Deus mergulhando no sofrimento, para poder acabar com o sofrimento do mundo de uma vez por todas. Esse é o nosso Deus. É um Deus que Ele não só controla todas as coisas, mas Ele mesmo entrou na própria história e sofreu as dores que nós sofremos, foi afligido pelos problemas que nos afligem, por amor de nós, para nos salvar. E um dia não mais haverá injustiça, não mais haverá sofrimento. Hoje, como devemos nos portar? Nós temos que ser instrumentos de justiça nesse mundo. Nós temos que ser instrumentos de paz nesse mundo. Nós temos que ser instrumentos de bondade nesse mundo. Parar de invejar os ímpios e sua injustiça, e ver o que Cristo fez no nosso lugar e começar a agir de maneira correta. Essa é a nossa postura. Na conclusão, queria citar aqui um episódio aqui de um livro muito conhecido, As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, onde a pequena Lucy, a primeira a descobrir o mundo de Nárnia lá, também nesse livro, né? Outras pessoas já tinham entrado antes no livro anterior, e ela encontra o Fauno. O Fauno começa a conversar com ela, e dentro dessa conversa ele suscita o assunto de Aslan. Que Aslan está chegando, e o livro até diz que realmente Aslan está chegando, né? Que quando eles escutam o nome de Aslan, ele nunca tinha escutado antes, mas surgiu uma paz assim no coração deles, eles ficaram maravilhados com aquele nome, e ele começa a falar a respeito de Aslan, que Aslan é o verdadeiro rei de Nárnia, que essa feiticeira branca é uma pastora, e que ele é muito poderoso, e que ele é um leão grande, que vai destruir os seus inimigos e tal. Aí Lúcio começa a ficar um pouco amedrontada, e faz: e ele não é perigoso? Aí o Fauno não dá a expressão de um forma mais séria, olha para ele e fala assim: perigosíssimo, mas ele é bom. Mas ele é bom. O nosso Deus, Ele é soberano, Ele tem o poder de fazer qualquer coisa com esse universo. E Ele controla esse universo. Ele é mais temível do que qualquer ser humano que se levanta aqui na face da terra. Qualquer tirano, qualquer déspota que se levanta aqui para afligir os pobres. Ele é mais temível do que todos eles. Mas Ele é diferente, porque Ele é bom. Ele é justo. Então nós podemos descansar e acreditar que estamos na mão de um Deus soberano, santo, porém amoroso, misericordioso e justo. E podemos lembrar isso todas as vezes que olhamos para a figura de Jesus Cristo pendurado na cruz. Amém? Vamos baixar nossa cabeça, fazer a oração, e já convido o louvor para a gente entoar uma canção.